Bom dia, sexto ano. Nossa aula de hoje de arte será uma revisão para a prova de vocês. Então, bora lá. Vocês já ouviram a frase esse filme é clássico? Nossa, esse livro é um clássico da literatura brasileira. Ou até mesmo, rapaz, esse meme é um clássico da internet, né? Então, o que a palavra clássico quer dizer no nosso contexto? O termo clássico foi empregado posteriormente pelos romanos, civilização que dominou a Grécia Antiga durante um longo período. E, além de dominar a Grécia Antiga, no caso, na Roma Antiga, o modelo a ser imitado era o modelo grego. Por isso que há tantas cópias de obras grego-romanas. Então, assim, Atenas é considerada para a Grécia Antiga o berço do pensamento da humanidade, o berço da humanidade em si. E é tão importante essa civilização que se tornou marco para o período artístico, conhecido como o período clássico. E foi lá nesse período clássico, que se estendeu de 480 AC a.C. e 323 AC a.C., que a Grécia perde autonomia para então Macedônia, Ela perde autonomia política para a Macedônia. E vale ressaltar que a arte grega, ela, como eu falei há pouco, ela foi copiada, E até hoje é copiada como sendo clássica. Falando em arte grega, aí vocês veem, o templo grego construído no período clássico em homenagem a deusa Atenas, o Pantenon. Então, assim, aí vocês vão ver essas colunas, e as colunas gregas, elas eram bem distintas, Elas tinham os três tipos distintos, e esses três tipos eram a dórica, a jônica e a coríntia. Esses eram os tipos, das colunas gregas, As dóricas eram colunas caneladas, Já as jônicas eram colunas mais finas. As colunas coríntias, há uma base entre a coluna e o degrau. E por falar, nas colunas, nesses grandes panteões e templos, vale ressaltar que é lá na Grécia Antiga que o teatro nasce, O teatro é o ato de se transformar em outra pessoa, entidade, animal, Inclusive tem registros rupestres que já os homens desde lá do período paleolítico, neolítico, eles já faziam essas representações, E por falar em representações, o teatro ele tem uma conhecida arte, que é considerada uma arte primordial dentro de um teatro, que é a pantomima, que é a arte, o ato de representar sem o uso das palavras e apenas com expressões faciais e corporais, gestos e movimentos. No cinema mudo era muito comum isso. Vale ressaltar, Charlie Chaplin, ele fazia muito isso. Não tinha uma palavra, mas todo mundo ria e se divertia. Os gêneros clássicos do teatro é a tragédia e a comédia, Então, assim, a tragédia ela sempre está contando algo clássico. E a comédia é o que a gente conhece, de comédia, pra gente sorrir, faz nos rir essas encenações de comédia. Então, os jogos teatrais, saindo de lá da comédia e da tragédia, que são dois gêneros clássicos, vale ressaltar que os jogos teatrais, eles são, na verdade, um jeito, para desenvolver a atuação, do participante da cena. Pode ser um jogador amador ou um jogador profissional. Em outras palavras, esses jogos eles estimulam o fazer teatral por meio de jogos, Assim o ator vai aprender a ter habilidades técnicas como cantar, a criatividade de improviso até na hora de esquecer o texto, Então textos muitas vezes longos. E a arte de improvisar tem raízes profundas dentro do teatro. E ao mesmo tempo, os jogos teatrais, eles estimulam, que o ator ele conheça os limites dele e dentro desses limites eles possam estar expressando por gestos, expressões corporais, faciais, percussão corporal,
né? Isso tudo faz parte dos elementos dos jogos teatrais e a gente não pode esquecer que os atores são elemento crucial. E por falar em elemento, quais são os elementos que não podem faltar no teatro? Vou te falar, né? Cenário. São lá no cenário, o cenário praticamente os elementos que são organizados no palco, onde a peça vai acontecer, né? Objetos cênicos, mobiliários de lugares. Para que serve? Ele representa o local onde a cena acontece de maneira realista, né? Ou detalhada. A iluminação é um conjunto de luzes que iluminam os personagens e as ações e os ambientes da peça dentro do cenário. Na verdade, a iluminação ela delimita uma área no palco e marca a divisão do tempo cronológico, né? O relógio da onde aquela peça vai acontecer. A sonoplastia, a trilha sonora, é o conjunto de sons ou composição musical que compõe uma peça. Ele promove uma ambientação, o clima da peça e aumenta a carga dramática daquela cena, né? O figurino é o conjunto de roupas e adereços e acessórios, inclusive máscaras, né, usadas pelos personagens. Ele auxilia na composição de um personagem de uma maneira mais realista, né? A maquiagem é a pintura facial e corporal feita para cada personagem. Ela ameniza condições naturais da pele com brilho, né, a oleosidade e dá um aspecto, né, a qual você, o ator, no caso, vai adentrar, né, o mundo daquele personagem. Então, eu passei atividade, né, de revisão, mas qualquer dúvida, é só perguntar. Bons estudos e boa prova!